Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Glória a Deus. Aqui, essa passagem fala da humanidade de Jesus, né? Ele teve fome. A figueira aqui representa Israel, né? Que ele esperava os frutos de Israel, mas Israel não correspondeu, ele rejeitou a Jesus. E então ele teve fome, procurou na figueira, porque geralmente os frutos vêm junto com as folhas, só achou folhas, não tinha fruto. E ele, então, amaldiçoou a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Ela foi amaldiçoada por Jesus e não nasceu mais fruto. Olha, Deus procura frutos. Ele quer que todos os homens sejam frutíferos. Frutíferos como? Frutíferos para o reino de Deus. Porque Jesus veio trazer o reino dos céus. Ele fala que o reino é chegado até vós, o reino dos céus. Então ele fala de um reino. E como esse reino, e como todo e qualquer reino, ele tem as suas leis próprias, as suas normas, sua legislação. Se você for em qualquer outro país, você vai ter ali que observar as leis daquele país. Então, Jesus quer que a terra seja igual ao céu, seja feita a sua vontade na terra, assim na terra como no céu. Então ele quer trazer o céu para a terra. Ele quer trazer, o propósito dele é trazer o céu para a terra. E no céu não há violência, não há furtos, não há morte, não há angústias, tristezas, violências, fraudes, não. Há paz, a harmonia, a alegria, a regozijo, a saúde. Então, os discípulos então viram que Jesus amaldiçoou a fogueira e ela secou imediatamente. Eles ficaram admirados. Aí Jesus responde assim, Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé. Ele fala de fé. Olha, o que mais você vê as pessoas falar, as pessoas falam muito de fé, mas não compreende a fé. A fé tem que ser compreendida. E como então nós vamos ter fé? Como? Para que eu tenha fé, a fé do cristão, ela é baseada na palavra de Deus. Se você não estiver absorvido pela palavra ou inundado pela palavra, não há como você manifestar fé, agir em fé. A fé é o fundamento, é a base. Por isso que Jesus é o autor e consumador da fé. Então, a fé, ela é a certeza de que a palavra de Deus é inerrante. Ela não volta vazia. Ela produz e ela executa o que ela diz que ela vai produzir e o que ela vai executar. Então, só quando nós agimos dessa forma, crendo, primeiro você crê na palavra,
Porque se você não crer na palavra, você não terá como agir conforme a palavra. Porque a fé, então, vai ser uma ação sobre a palavra, de acordo com a palavra. E por isso que diz, não seja meramente ouvinte. Quer dizer, ela há de produzir um resultado, ela vai compelir, ela vai empurrar aquele que está buscando a uma atitude, a um resultado, a uma prática. Então, se não houver prática, não há fé, porque a fé se manifesta pela prática. Então, a fé, ela é resultado de uma crença, de crer que a palavra de Deus é incontestável, ela é absoluta, e ela é eterna, ela não cai, ela não volta vazia, sem antes produzir o resultado. Então, como que eu vou ter fé? Eu preciso ter um aprendizado, inevitavelmente. Eu preciso, a fé, então, ela vai se manifestar, ela vai me compelir a uma ação quando eu estiver cheio da palavra de Deus. Ser cheio da palavra de Deus é ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um autor intelectual da palavra de Deus. Ele ditou essa palavra veio do céu. Por isso que Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. E a representação, a alegoria desse pão que desceu do céu, da palavra que sustenta, porque a palavra é alimento, é o que está lá em Gênesis. Quando Deus faz, em Êxodo, quando Deus derrama, faz chover o maná sobre o povo, e o povo ficou ali no deserto 40 anos alimentando de um alimento que descia do céu, que era o maná. Então Jesus é o maná que desceu do céu, é a palavra de Deus que desceu do céu. Então havemos de nos alimentar, ficaram 40 anos alimentando. Então, aquele que fala assim, mas não tem fé. Por quê? Por que fala assim? Porque não tem a sedimentação sobre a palavra de Deus, sobre o fundamento, a base. A fé é como se fosse um edifício. Primeiro você constrói as bases, depois você traz o edifício, você constrói o edifício em cima de uma base. Então, a base da nossa fé, ela é a palavra de Deus. Agora, então, como eu vou trabalhar a minha fé para agradar a Deus? Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como eu vou agradar a Deus? Ele me leva, então, a meditar na palavra. Meditar é mais do que ler, é mais do que decorar, é mais do que conhecer a palavra intelectualmente, é uma meditação, é você lançar todo o seu empenho sobre a palavra, meditando nela de dia e de noite. Olha bem, foi a receita que ele falou para Josué. E ter prazer na palavra, ter prazer na lei de Deus. Quer dizer, se eu não tiver prazer na lei, a minha fé vai ser uma fé vacilante, vai ser uma fé capenga. Agora, se eu quero produzir resultados, se eu quero resultados na minha vida, eu hei de estar cheio da palavra. A palavra vai ter que me consumir, e para que isso aconteça, eu vou ter que ter prazer na lei do Senhor. E meditar nela de dia e de noite é um trabalho. Isso representa trabalho. E isso leva tempo, né? Então, meditação na palavra, leitura da palavra, primeiro, mas isso só vem se você tiver interesse, se você tiver desejo.
Ele vai olhar o teu desejo. Qual é o teu desejo? Né? É desejar, eu falo assim, o maná espiritual, acima de qualquer coisa, porque Deus, se você ama Deus, você ama a palavra de Deus. Por que a fé das pessoas ficam capengas, ficam vacilantes, e as pessoas duvidam até da sua própria fé? Porque não há o esforço necessário, o empenho necessário, a decisão necessária. Como Davi orando no salmo, de repente o Espírito de Deus toma a dianteira e fala: ao meu coração me ocorre, buscarei a tua presença. Quer dizer, como que aconteceu que no coração dele ocorreu esse desejo? O meu coração me ocorre, buscai a minha presença, eu, pois, buscarei a tua presença. Então Deus elevou o seu nome e a sua palavra acima de tudo. Se você ama Deus, você ama a palavra de Deus. Se você amar a palavra de Deus, você vai amar a Deus. É um princípio. Então, principalmente nesses últimos tempos, as pessoas querem as coisas com rapidez, queimando etapa, até na alimentação. Já não fazem mais a refeição elaborada. Não, já agora é um sanduíche, 3 minutos está pronto. Então tudo é queimando etapa, queimando tempo. Mas para que a gente tenha a fé necessária a produzir resultado, eu tenho que me empenhar na palavra de Deus, eu tenho que desejar ela de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. Eu tenho que lançar todo o meu ser sobre ela, todo o meu desejo sobre ela. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. A receita está aí, medita nela de dia e de noite. Agora, a palavra, ela não há de vir sem um recheio. O recheio é oração, orar sobre a palavra. A oração se faz sobre a palavra. Você abre a palavra, leia, repetidamente, devagar, pausadamente, e crendo ali que ali está algo que é mais valioso do que muito ouro depurado. É assim que deve ser o nosso proceder se nós queremos avançar em fé, crescer em fé. Então, leia repetidamente, vagarosamente, e refletindo, e ali orando ali sobre a palavra, meditando sobre a palavra de Deus. E junto com o Espírito Santo, que ele vai abrir a revelação. Deus só revela os seus mistérios àqueles que querem ser discípulos, àqueles que se interessam. Olha, o interesse nosso vai ditar, o nosso desejo vai ditar que tipo de discípulo nós somos. Porque muitos, eles falam em Deus, eles são salvos, mas eles não são discípulos, porque não estão dispostos a aprender. O discípulo está sempre disposto a aprender, ele está sempre disposto a buscar. As Escrituras falam que aquele que busca na palavra é como aquele que escava tesouros, Para você ter um pouco de ouro na mão, você vai ter que remover, escavar muita terra. O ouro é caro, não porque é somente precioso e durável, mas porque para obter ele gasta muito trabalho. Então, a palavra de Deus é mais valiosa do que muito ouro depurado, em as guardar a grande recompensa. Então, eu tenho que trabalhar a minha fé. A minha fé, ela vai estar solidificada sobre a palavra. E para me ter a palavra, eu hei de conhecer a palavra. Eu hei
de me esforçar nela, de buscar nela, de meditar nela, de ler a ela dia e noite. Porque a palavra, a Bíblia é um livro que você, que lê você enquanto você lê ela. Você lê a Bíblia, ela lê você, ela extrai do nosso interior, ela fala ao nosso coração. Então, esse negócio de ser cristão sem a palavra de Deus é como alguém que não tem formação nenhuma, dança, vê o barulho de música e dança, mas e aí? Olha bem, Jesus demonstra a fé quando ele foi ali abordado por Satanás. Como que ele responde aos ataques de Satanás? Como que ele responde? Ele diz: está escrito. Olha, a palavra está viva nele, porque ele é a palavra, e nós devemos ter sempre a palavra em nós. A palavra em nós. Nós temos que ser consumidos pela palavra. Aí todas as nossas atitudes, e principalmente o meditar do nosso coração, vai ser de acordo com a palavra de Deus. Os nossos pensamentos vão ser corrigidos de acordo com a palavra de Deus. Por isso é trazer, evangelizar, é trazer todo um pensamento cativo à obediência de Deus. É quando estivermos totalmente consumidos pela palavra. Mas para isso nós temos que crer que a palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta e uma verdade eterna, e ela é incontestável, e ela não traz coisas inúteis, ela, tudo nela é utilidade para a vida. Admirei quando eu ouvi alguém falar que é preciso modernizar a palavra de Deus. Olha, não entende nada de Deus e ainda é sacerdote que fala uma asneira dessa. A palavra é sempre atual, porque ela fala ao nosso coração, ela fala ao nosso interior. Quem ditou essa palavra, o raciocínio, a inteligência que trouxe essa palavra para nós, ele conhece a nós mais do que nós o conhecemos a nós mesmos. Então, falar de fé